O culto aos orixás ele tem a sua origem nas religiões animistas da África antiga. Essas religiões elas tinham basicamente o intuito de cultuar forças ancestrais e fundadoras das tribos e que ao mesmo tempo se interligavam com alguma energia natural, como se aquele ancestral que fundou aquela tribo ele tivesse se transformado naquela energia. Por exemplo, Xangô se transformou na própria rocha, que dá firmeza ao solo. Ogum se transformou no próprio ferro, no próprio aço, apesar de ser um orixá virulento, bravo, enérgico. Oxum no próprio rio Oxum, que alimenta aquela tribo e fornece energia até hoje. Iemanjá, idem. Cada orixá ele se torna parte da natureza e a natureza se torna parte dele. E ele basicamente não precisa brigar com um outro orixá, embora muitas vezes briguem. Horas fazem alianças, horas estão juntos, horas estão separados, refletindo inclusive as relações políticas das tribos que ali estavam. Quando houve o tráfico negreiro e os portugueses arrastaram à força aqueles pretos para o Brasil, eles pegaram pretos de várias tribos diferentes, cada tribo com a sua religião diferente, com a sua crença diferente. Língua, cultura, era bem complicado a interação entre eles. E isso era proposital, isso era feito para que quando eles estivessem nos navios eles não se rebelassem contra os seus opressores, contra aqueles que estavam os capturando e criassem um motim. Então era intencional essa mistura de várias tribos, de várias culturas, de várias etnias diferentes. Já quando chega no Brasil, essa mistura de tribos ela começa a ganhar corpo, porque os pretos vão passando a se entender, a língua vai passando a se unificar no português, e isso vai criando uma nova religião, porque a fim de manter a cultura, os traços ancestrais deles, traços que vinham da terra para onde eles foram roubados, foi surgindo, foi eclodindo uma nova religião. Uma religião baseada na cultura, na culinária, na comida, na música, na dança, na vestimenta, aonde que você continua cultuando o seu ancestral, mas dessa vez o sacerdote ele é obrigado a aprender a cultuar inúmeros deuses ancestrais animistas. E a partir dessa aglutinação, desse amontoado de inúmeras religiões, vem surgindo o candomblé. O candomblé que também é muito perseguido e utiliza muito do sincretismo, o sincretismo com as religiões indígenas, principalmente nos alimentos, porque os indígenas também tinham a sua religião animista. Logo, os indígenas sabiam cultuar aquelas forças. O indígena que cultuava o trovão, ao conversar, ao dialogar com um preto que cultuava o Xangô, ele ensinava quais eram os alimentos que eles utilizavam, quais as forças que eles utilizavam, e assim foi surgindo o candomblé. Parte pelo sincretismo também com o catolicismo, aonde eles capturavam as imagens católicas e ressignificavam elas, dizendo que naquela imagem havia a força do orixá. Muito embora o orixá ele se inicie sempre no otá, na pedra, que vai ser algo que a gente vai explicar mais para frente. Basicamente, ser do orixá consiste em você trazer o orixá para sua vida e você cultuar a ele, você entregar presentes a ele. Você pode pedir também bênçãos, mas nada garante entrega de bênçãos. Acredita-se que quanto maior o esforço, maior o empenho, maior a bênção.
Eu, particularmente, eu acredito que quanto maior a fé, quanto maior a vontade, quanto maior a dedicação, maior a bênção. E essa dedicação, ela não se vem apenas pelo dinheiro, por exemplo, mas ela se vem pelo tempo, pela dedicação, pelo esforço. Porque o dinheiro, para mim, para o Victor, por exemplo, é um presente muito relativo, porque uns têm muito, outros têm pouco. É muito difícil definir por isso. Mas o tempo todo mundo tem o mesmo. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Quanto tempo você dedica ao seu orixá? Eu acho que essa é a pergunta-chave nos tempos de hoje. Quanto tempo você dedica? Qual presente mais precioso do que o tempo? Pelo menos em um local como o Brasil, que tem uma grande desigualdade, que você fazer uma medição por meio do dinheiro é muito complicado. Em compensação, o candomblé foi se modernizando, e se modernizando, os presentes também foram. Antigamente, que os presentes eram entregues em pratos de barro, por exemplo, feitos de forma artesanal, passou a ser entregues em pratos de louça, as louças cada vez mais requintadas, pintadas à mão muitas vezes, com homenagens ao orixá. As roupas que antigamente eram roupas muito simples passaram a ser roupas cada vez mais ornadas, cada vez mais ornamentadas, para demonstrar o calor, o afeto, o amor ao orixá. E é por isso que é tão comum ver casas de fé, casas de orixá, casas de candomblé, tão opulentas, com tanta beleza. Existe sim um fundamento na fé para fazer isso. Apesar de eu discordar deste fundamento, porque eu acredito que o tempo é uma moeda mais valiosa, eu consigo completamente compreender o intuito de presentear, de se esforçar, de entregar ao orixá. E isso é muito importante. Hoje em dia já se é mais comum encontrar casas de santo que procuram voltar para aquilo que é mais tradicional, para aquilo que é mais ancestral, para aquilo que está mais dentro da gente, por assim dizer, como eu que procuro o investimento no tempo, mas que ainda assim também pode ser visto como uma forma de modernização da própria religião. Existem mais de 200 tipos de orixás catalogados, mas existem aqueles que são mais cultuados no Brasil e aqueles que são menos. Aqui eu vou passar apenas os mais básicos, até mesmo porque quanto mais o culto ao orixá e o candomblé e a umbanda se desenvolvem, mais orixás são resgatados e o seu culto é resgatado, muitas vezes adaptado aos dias de hoje, mas ainda assim resgatado. Vamos iniciar por Exu, o orixá da fala, o orixá da comunicação. A lenda iorubá diz que só passou a haver orixá depois que houve fala. Então ele é aquele que interliga o Orum com o Aie. O Orum sendo o céu e o Aie sendo a terra. É o orixá da comunicação. É o orixá da palavra. E também é o orixá do sexo, da brincadeira, da mentira, da intriga. Ao mesmo tempo que ele traz a inteligência, ele também traz a enganação. Ao mesmo tempo que ele traz a sabedoria, ele traz o enrosco. Sempre muito cuidado ao lidar com o Exu, porque ele é muito volátil. O segundo orixá é Ogum, o orixá do ferro, o orixá da guerra, o orixá da tecnologia e o orixá também da reclusão. No Brasil ele ganhou esse tom mais bélico de briga, de guerra, de afronta, especialmente quando se trata de candomblé. Mas quando a gente estuda um pouco sobre como que ele era cultuado na África, se vê que o aspecto principal dele não é da guerra. A guerra foi abraçada por quem o cultua, por assim dizer, afinal de contas, a forma com que eles viviam no Brasil requeria essa forma mais bélica do orixá. A terceira que eu vou falar em Ançã,
orixá dos ventos, da mudança, da instabilidade. No Brasil também conhecida como orixá guerreira, muito embora quando se trate de leitura sobre os mitos africanos, ela não é considerada uma guerreira, muito pelo contrário. Volátil sim, mas muito mais vista por sua beleza, por ser encantadora, conhecida por ser ainda mais bonita do que Oxum, mas apenas não consegue enxergar essa beleza nela mesma. Logo após, vamos tratar um pouquinho de Obaloaiê. Obaloaiê não é o nome dele. O nome dele não pode ser dito porque é mau agouro, diz que traz coisas ruins para nossas vidas. Pelo sim, pelo não, é melhor manter quieto. Mas vamos explicar o que significa Obaloaiê. Obalô, que significa rei. Aiê, que significa terra. Obaloaiê, o rei da terra. Quando a gente vai estudar o Obaloaiê no Brasil, nós notamos que o Obaloaiê ele vem trazendo a cura, ele é muito ligado à doença. De vez em quando há infortúnio, de vez em quando há fortúnio. Também é muito conhecido como Omolu, que também era um outro nome dado a ele na África, mas ainda assim não o nome dele real. Mas eu vou colocar na tela escrito para quem quiser, quem estiver muito curioso. Eu só não vou pronunciá-lo, é uma questão de carinho à tradição, por assim dizer. Quando a gente vai estudar o Baloaiê na África, nós vemos que o Baloaiê é o rei das pérolas. Inclusive, Omolu, ele tem como tradução dono das pérolas. Ele também era um orixá dos mais antigos. Ele é colocado ao lado de Nanã como um dos mais antigos. Inclusive, quando se cultua tanto ele quanto Nanã na África, não se utiliza ferro, se utiliza apenas madeira para fazer. Quase que fazendo um ato simbólico a antes do homem conseguir dominar o ferro. Só para vocês terem uma noção do quão antiga é essa crença e que tenta manter até hoje algumas tradições como utilizar uma faca de madeira, arremetendo a um tempo que não existia nem aço. Para você ver como as tribos que cultuavam tanto Nanã quanto o Obaloaiê eram antigas. Não dá para datar exatamente qual é mais antiga uma da outra, mas sim, as duas são muito antigas. Logo depois vem Xangô, o conhecido orixá da justiça, da opulência, o grande rei, rei de Oió. Foi um dos orixás mais belos, por assim dizer. Ele foi uma tribo muito vistosa que se espalhou por grande parte dos reinos ao seu redor. Um grande dominador, mas também um grande diplomata, muito conhecido por saber lidar com as pessoas, apesar de ele acreditar ser o orixá, o rei mais justo. Quando nós lemos os Itãs, as lendas sobre Xangô, nós vemos que ele não era tão justo assim. Apenas a crença dele na justiça que era tão forte. Então todos aqueles que são filhos de Xangô é bom tomar cuidado com a justiça que aplica, por assim dizer. Iemanjá, a mãe de todos. Iemanjá em alguns lugares da África é considerada a mãe de todos, em outros lugares é Nanã. Não há um consenso, mas no Brasil ela é considerada assim mãe de todos. No Candomblé e na Umbanda também. Creio eu que seja o orixá mais cultuado no país. Tudo que eu leio, existem muitas variações de regionalidade, de orixá para orixá, mas Iemanjá é quase que um patrimônio, quase não, é um patrimônio nacional, com significado próprio, com crença própria. Porque a Iemanjá brasileira é muito diferente da Iemanjá iorubá africana. A Iemanjá brasileira é a dona das águas do mar, é a dona
do peixe, da comida, da vida, é a grande mãe. Os filhos de Iemanjá no Brasil é a grande mãe brasileira, por assim dizer. Aquela ideia de mãe brasileira é a encarnação de Iemanjá no Brasil. Já quando nós vamos olhar para a África, Iemanjá é um rio, é apenas uma parte das águas. Ela não é a rainha do mar, ela tem um significado menor, mas não menos importante. Porque lembre-se que quanto mais se cultua um orixá, maior ele se torna. Então o Brasil ele tem responsabilidade, por assim dizer, pelo crescimento do poder do orixá. Porque quanto mais nós cultuamos a ele, mais ele cresce. Oxóssi. Oxóssi é um caso muito curioso, porque Oxóssi, apesar de ser um orixá muito cultuado no Brasil, quando nós vamos olhar para a África, é um culto quase, e atenção que a palavra-chave é quase que extinto. Ele praticamente morreu por N motivos, por guerras, por tráfico do escravo principalmente. Oxóssi no Brasil ele ganhou um caráter muito similar ao que é o Ogum na África. É o caçador, é o que vai para a floresta, é o que traz a comida. Ele é meio recluso, por assim dizer. Quando nós vamos para a literatura africana, existe pouco conteúdo sobre ele. Nós não conseguimos entender muito bem quais eram as grandes características. Nós conseguimos resgatar alguns itãs que mostra ele com muita sagacidade, mas o culto em si foi quase que destruído, o que é muito triste. Oxum. Oxum é a orixá da beleza. Da beleza ou da vaidade? É sempre muito complicado explicar isso para Oxum, porque a Oxum é naturalmente bela, ela naturalmente atrai. Ao mesmo tempo que, apesar de ter essa atração, ela acredita muito nela. Todos os itãs de Oxum mostram isso. O quanto a vaidade de Oxum acaba vindo na frente, o que muitas vezes magoa e entristece o próximo. É sempre bom tomar muito cuidado com isso, as filhas de Oxum ou os filhos de Oxum, com a sua própria vaidade, com seu próprio olhar para si, por assim dizer. Oxum no Brasil é o orixá das águas, também das cachoeiras, das águas doces, muito parecido de como é Iemanjá na África. É também conhecida como orixá do ouro, da beleza, da riqueza, e ela se manteve muito do que é na África. É muito similar o culto de ambas, e os adornos é muito bonito de se ver. Por último, Oxalá. Oxalá, o orixá da sabedoria, o orixá da calmaria, também conhecido como um dos mais velhos. Santo. Lá ele vai falar qual que é o ibá mais indicado, como ele vai ser montado, quais vão ser os elementos a ser colocados, todos eles remetendo à cultura iorubá, à ancestralidade iorubá. E é ali onde o orixá é cultuado. O orixá ele é inicialmente cultuado em cima de um otá. Um otá que é uma pedra, que é a coisa mais fundamental que existe. Coloca-se o otá dentro do ibá. O ibá, que é o altar em si, ele pode ser até no chão. Pode ser dentro de um ogdá, que é o prato de barro rústico. Pode ser em uma louça enfeitada com uma sopeira para poder ser entregue as comidas do seu orixá. Pode ser uma base de metais retorcidos, remetendo à força de algum. Cada orixá ele tem uma forma de ibá diferente que remete à cultura iorubá, seja por meio dos desenhos
de uma louça aonde tem as posições das danças do orixá, seja através do próprio prato de barro feito à mão, seja através do chifre do búfalo, que representa a força de Yansan, ou o bambu, que representa os seus ventos, através de uma peça de metal, como um pedaço de trilho de trem, para representar Ogum, ou uma pedra de Yangui, que representa Exu. Cada ibá é diferente um do outro, e é nele onde a gente coloca todos os alimentos. Nós podemos ver aqui na imagem um ibá de Ogum. Esse ibá que tem 2 trilhos de trem atravessados, é um ibá bem grande, o ibá de Mãe Calendá, grande amiga minha, aonde nós demos axé a ele. Pode-se notar o tamanho do otá é muito grande, eu não sei. Infelizmente eu não estava do lado, mas tem mais de 2 metros de altura esse altar. Creio eu que dê para ver pelo tamanho das patas dos frangos que a gente ofereceu para uma festa de Ogum. Esses frangos que eles são sacrificados para que a carne deles seja produzida um prato de comida e as partes que nós não vamos consumir desse frango nós damos ao orixá, como cabeça, asa, pés, entranhas, o agé, que é o sangue, parte das penas, aquilo que a gente não consome, aquilo que a gente não utiliza. Depois de sacrificado e em cima do otá, em cima do orixá, no caso essa pedra grande, nós tiramos todas essas partes que nós não vamos utilizar para fazer os pratos de comida do animal, colocamos, reservamos ele e levamos a carne para ser preparada na cozinha, ou senzala, como é conhecido em alguns lugares, o nome em alguns lugares. Eu particularmente, por ter estudado história, acabo não gostando desse nome senzala. Remete a tanta coisa ruim que é difícil gostar. Dependendo da filosofia da casa de santo, se ela for uma casa tradicional brasileira, os ibás ficam na casa de santo. Se for uma casa ou mais nova, muitas vezes por falta de espaço interno, ou que segue a forma de culto, entre aspas, Yorubá, que é o ibá fica com o filho de santo dentro da própria casa, existem formas diferentes do trato diário com o ibá. Se o ibá fica dentro da casa de santo, é responsabilidade do filho de santo ir de tempos em tempos, tanto alimentar quanto dar ossé. Muitas vezes responsável de ir no dia da festa do orixá lá por fazer isso. Já se o ibá ele fica na casa do filho de santo, é obrigação dele o cuidado constante com aquele ibá. Ele constantemente deve alimentar, ele constantemente deve cuidar, e o ato de alimentar é fazer o devido preparo das comidas tradicionais daquela região e daquele orixá, como por exemplo, um filho de Ogum deve fazer o inhame, deve prepará-lo e deve servi-lo. E principalmente, não só servir, mas também comer daquela comida. Comer da comida iorubá, comer das comidas africanas. É toda uma culinária a ser descoberta e é uma culinária maravilhosa e que nos faz com que nós consigamos nos aproximar principalmente da nossa ancestralidade, da cultura. E eu digo nossa porque não importa de onde você vem, de que cor você tem, de que lugar você é, tudo se originou na África. Queira quem queira, goste quem goste. O homem saiu de lá. Logo, todos nós temos no nosso cerne, na nossa raiz, a África, a mãe África dentro de si. Tirando as oferendas, também existem obrigações. Obrigações são dias de festa do orixá, dias das grandes oferendas e também dia da incorporação, o tão esperado dia da incorporação.
que é o dia em que o filho de santo vai até o Ilé, dá de comer para o orixá junto com a Agé, ou seja, são o dia que se sacrifica os animais em cima do Ibá, para que a vida do animal passe para a vida do orixá e que ele possua o corpo de quem adora a ele, né, do filho de santo, e poder fazer as danças que são uma representação do próprio orixá em vida. A dança de Ogum é agressiva, é violenta, ela vai e ela volta, ela é quase que incontrolável. A dança de Oxum, que é mais doce, que é mais perena. Oxalá, que praticamente não dança, ele vem arqueado, pois sua idade avançada não o permite. Cada um com sua característica, cada um com seu modo diferente. É uma verdadeira fábrica cultural. Por fim, o grande dia, o dia da festa e o dia da incorporação. A festa do orixá é quando a gente comunga com ele, e existem inúmeras formas de comungar com o orixá. O mais comum, e que é muito parecido na forma de se fazer isso, tanto no candomblé quanto nos cultos aos orixás ancestrais, é a festa do santo. A festa do santo ela é dividida em algumas etapas. A primeira dessas etapas é a preparação, aonde é visto quais vão ser as comidas dadas, como que ele vai ser alimentado e como ele vai ser cuidado, quais são suas exigências, se eles querem presentes ou não. Após essa verificação, o pai de santo chama os filhos e pergunta quais são os filhos que vão querer participar da festa. Dito a eles quais são as obrigações deles com o orixá, como qual vai ser o presente que vai ser dado ou a comida que vai ser dada, os filhos de santo vão para o Ilé, a casa de santo, ajudam na preparação da festa, dão de comer ao santo, aonde é feito o sacrifício dos animais em cima dos ibás, em cima dos altares dos orixás. Feito isso, as carnes vão para a cozinha, são preparadas, os pratos são preparados. Esses pratos eles são divididos em duas partes. Uma parte é entregue no pé do orixá, aonde se coloca as oferendas e as comidas. Outra parte é oferecida às pessoas que estão comungando da festa e aos filhos de santo no final. Depois de toda a preparação ser colocado todas as comidas no pé do orixá, é hora do xirê, a dança. Todos os filhos de santo vão para dentro do barracão e eles dançam e eles cantam. Eles dançam as danças dos orixás e eles cantam as músicas dos orixás. Após essa primeira dança, os filhos entram para dentro e se preparam para a incorporação. Eles voltam montados no orixá, aonde eles vêm com as roupas, com os ornamentos, com os adornos, com tudo isso. E assim que eles chegam dentro do barracão, eles são recebidos e existe a incorporação, que é o momento de comunhão extrema entre o iniciado e o seu orixá, que é quando o orixá toma o corpo do iniciado, faz a sua dança, faz a sua reverência, mas isso vem se concretizando horas antes. Conforme o iniciado, ele cuida do seu orixá, ele limpa ele, ele prepara ele, ele vai se aproximando cada vez mais. O orixá vem em terra, dá o seu grito, faz sua dança, e é isso que normalmente nós vemos nas festas de orixá. Essa é a parte vista do candomblé principalmente, a parte mais bonita, o momento da comunhão. Após essa festa, os orixás se recolhem, as pessoas desincorporam, voltam a si, e ao voltar a si, elas vão comungar com seus irmãos. E ali é o momento da festa das pessoas, que é uma extensão da festa dos orixás, onde cada pessoa é um orixá, ou um pedacinho daquele orixá, onde os irmãos de santo riem, brincam, cantam, comem, se divertem.
No dia seguinte é o dia de Ossé, é o dia de limpeza. É o dia que os filhos vão limpar a casa, vão limpar os quartos de santo, vão recolher as comidas que foram entregues, vão fazer os despachos devidos, seja jogando fora o que precisa jogar fora, seja levando para a natureza o que precisa ser levado para a natureza. É o chamado levante da carga, que é onde você pega toda aquela energia que já foi convertida, que se inicia como uma energia pura, nós absorvemos tudo aquilo que tem de bom e entregamos tudo aquilo que tem de ruim para ser devolvido para a natureza. Feito isso, tudo limpo, tudo organizado, cargas distribuídas e entregues, é a conclusão do que é chamado de candomblé. A conclusão do culto ao orixá brasileiro. Eu digo não o orixá brasileiro em si, mas o culto brasileiro ao orixá. É aí que há o fechamento, por assim dizer.